Dirigido por Deus e com muita sabedoria, o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Eu acredito e quero que vocês me corrijam, senhores, se vocês não acham que eu estou certo. Para ter o que Deus quer nos dar, várias coisas precisam ser feitas. Em primeiro lugar, acho que no clima de hoje, pelo que o Senhor fez e está fazendo, que o pregador do Evangelho precisa ter a cruz de Cristo como sua fundação. Pregamos Cristo crucificado, foi o que Paulo falou. Tem que ser assim. Em segundo lugar, uma vida de oração tem que existir, na vida, no coração do pregador. Fizeram uma pesquisa há um tempo atrás e, entre pregadores, descobriram que pregadores oram, em média, 4 minutos por dia. E não tem como conseguir vencer assim. Você precisa ter uma vida de oração estabelecida. Ainda bem que a minha avó me ensinou o valor disso quando eu era um garoto começando a pregar. Mas tem que existir. O estudo da palavra precisa ser pronunciado na vida e no coração do pregador. Ele tem que conhecer esse livro, conhecer a Bíblia. E ele tem que ler não só para encontrar um sermão, mas para a sua vida pessoal, para ajudá-lo e abençoá-lo também. E creio que essas coisas precisam existir na vida e no coração do pregador. Se ele não orar, ele não vai ver o mover do Espírito Santo em sua vida e em seu coração. Se ele não estudar a palavra, então ele não vai saber o que está tentando pregar. E voltando para a cruz, tem que ser a fundação do que fazemos. Tem que ser. Eu quero ver um mover de Deus que, como você mencionou sobre Jonathan Edwards, quando ele pregou aquele sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado, na época eles não tinham pilastras como temos hoje. Tinham pilares no meio da igreja para segurar o teto. Homens se agarravam naquelas colunas de madeira e clamavam a Deus: eu vou cair no inferno se alguém não me ajudar. Era o poder do Espírito Santo convencendo através da mensagem daquele homem. E isso só pode acontecer com a pessoa que está consagrada e dedicada a Deus. Irmão Swagger, não foi nesse programa e também não foi nessa semana, mas creio que foi no começo da semana. Você mencionou que crê que Deus colocou em seu coração que ele vai se mover no centro familiar de adoração de forma grandiosa. Nós, como centro familiar de adoração, não estamos aonde precisamos estar. Você usou umas palavras assim, e você quer ver essas coisas, mas você parou por ali e não continuou falando sobre aquilo. E quando você falou isso, e já ouvi você falar coisas assim no passado, mas quando você falou, há algumas semanas atrás, aquilo que meio que me fez pensar, o que é que está em seu coração, e talvez você não queira compartilhar, talvez você quer, mas eu me pergunto, quando você diz que tem coisas que você quer ver no centro familiar de adoração e precisam acontecer para que Deus traga um grande mover do Espírito Santo, do que você está falando especificamente que precisa mudar aqui em casa, no centro familiar de adoração? Eu não estou nem dizendo que precisa haver uma mudança. Assim, como um ser humano, só podemos fazer certas coisas. Uma mente disposta e um coração disposto é o que podemos oferecer, é o que podemos fazer. As pessoas falam de avivamento e por aí vai. Não tem como forçar o avivamento. Não tem como um bebê que vai nascer
E eles podem induzir, o médico pode, mas na maioria das vezes o neném tem que nascer quando ele quer nascer. E não há como apressar. Vou ser sincero, fora o que estamos fazendo agora, eu não sei o que mais pode ser feito. É a sua esposa, você pode nem se lembrar do que ela falou, mas eu mencionei em um programa passado e o Espírito de Deus começou a se mover e ela falou algo desse tipo assim: Você acha que eu vou te trazer até aqui e deixar você cair agora? Palavras desse tipo. E eu senti a presença de Deus tão forte naquela noite. E olha, eu fiquei sentado chorando e o Espírito de Deus começou a tocar meu coração. E eu sou agradecido pelo que o Senhor fez e está fazendo, mas precisamos de algo mais. Precisamos de ver mais. E só vir para a igreja não é o bastante. Precisa haver o mover e operar do Espírito Santo. Então, de nossa parte, e eu digo nossa, mas estou pregando para mim mesmo agora, precisamos ter um coração aonde diz: Senhor, precisamos de mais. E não uma visão pessimista de outras pessoas, mas para mim e minha casa, eu preciso de mais, Senhor, mais de ti. Preciso de uma caminhada maior contigo. Preciso de uma unção dobrada. Preciso de ti. Existe mais, e eu quero isso, Senhor. E na mensagem que você mencionou, ela tinha dado uma ilustração que ela já deu antes, mas eu acredito que aquela mensagem, se eu me lembro bem, foi uma mudança. Parecia que uma corrente quebrava. Ela estava falando, ela pregou e eu me lembrei agora, de uma maneira muito clara, porque eu estava lá. Eu estava pregando em uma certa igreja, esqueci aonde era, e ela pregou, e foi um daqueles cultos, e foi um culto muito bom. Uma mensagem boa, pessoas foram à frente, mas não houve um grande mover do Espírito Santo. E para todos nós aqui, nós queremos um mover forte do Espírito Santo e ele se move de maneira poderosa quando pregamos muitas vezes. Às vezes, eu sinto que somos mimados de uma maneira boa com todo o mover e operar do Espírito Santo. E quando não sentimos isso, rapaz, assim, achamos que é terrível. E ela sentiu, parece que não tinha conectado as coisas. E aí ela pensou no dia, estávamos no carro e ela falou assim para mim: Eu acho que falei a palavra aleluia demais. Eu acho que eu falei aleluia demais. E eu estava bem ali com ela, voltando para o hotel no carro, e ela estava conversando com ela mesma, com o Senhor e comigo ao mesmo tempo. Aí ela falou: eu acho que foi isso. Eu falei aleluia demais. E ela estava se acusando, e acho que o inimigo estava acusando ela também. Aí o Senhor falou ao coração dela: Pelo menos você tem um aleluia. E ela disse aquilo, ela falou para mim no carro: Quer saber? Pelo menos eu tenho um aleluia. E a presença de Deus encheu o carro, e naquela mensagem foi ali que as coisas começaram a mudar. Dava para ver o Espírito Santo mover naquela mensagem e ela compartilhou o testemunho quando ela trabalhava aqui na escola. Ela também estava estudando no seminário e um dia eu lembro que ela cuidava das crianças de 3, 4 anos e aí um pai veio buscar a filha dele e tal, e a Sharon cuidava desse grupo e ela veio para ver o pai dela, viu o pai e começou a correr para ele, mas a Sharon falou: Querida, porque tinha uma regra, eu acho que essa regra existe até hoje, que antes de saírem tem que pegar os brinquedos. E ela falou: Querida, você tem que pegar o brinquedo antes de ir embora. Enquanto ela pegava o brinquedo, ela colocou os olhos na caixinha de brinquedo e depois olhou para o pai, preocupado que o pai ia embora, enquanto ela guardava os brinquedos, ainda fala assim: Pai, não vai embora não, não vai embora não. Aí o pai dela, o pai entendeu que a filha dele estava
que isso era sério e que ela estava levando isso muito a sério. Foi então que ele andou até a direção dela, se ajoelhou e falou para ela assim: Querida, eu não vim para te largar, eu vim para te buscar. E então a Sharon diz que quando ele falou aquilo, porque ela estava passando algumas coisas naquela época, estava tendo dificuldades. Ela não lembra o que era, mas diz que quando o pai falou aquilo para a filha, o Espírito Santo falou aquilo para Sharon também. Eu não vim para te largar, mas para te buscar. Porque às vezes nos sentimos assim, quando estamos passando um tempo difícil, uma estação aonde parece que Deus nos deixou e estamos sozinhos. Mas Deus nos diz: Eu não vim para te largar, eu vim para te buscar. Eu não te trouxe até aqui para te abandonar. Entendeu? Acredito que foi em 1992. Tínhamos começado nossas reuniões de oração. Era noite, tínhamos uma de manhã e uma à noite, por 6 dias por semana. E o Senhor naquela noite me levou, acho que para o capítulo 11 de São Lucas, a parábola dos 3 pães. Através daquela parábola, enquanto ele movia-se em meu coração, ele me disse, e vocês sabem do que estou falando aqui, às vezes nós acreditamos que Deus fez algo e às vezes nós sabemos que ele fez, sem sombra de dúvida. E o Senhor me falou que, quando aquele tempo chegasse, não seria fácil, não seria rápido. E não tem muita coisa acontecendo meia-noite. A maioria do comércio para meia-noite, até hoje em dia também é assim. E ele disse: espiritualmente não vão ter muitas coisas acontecendo, mas se você continuar buscando, continuar pedindo e continuar batendo, a porta vai se abrir e eu vou te dar o que você está pedindo. E então, nós vimos o começo de tudo, a Bíblia de estudo expositor, a mensagem da cruz, essas coisas no estágio inicial, mas ainda assim é só o começo. E a SBN também, tudo que Deus vai fazer. Mas nosso tempo acabou, você não pode perder o próximo programa e muito obrigado por estar conosco hoje. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com.